Quem era o golpe do Brasil? Do Lula, Vanderlei Guilherme. Vanderlei Guilherme. Eu li esse livro escondido na primeira semana do golpe. O golpe dela era o nome do Mancaria. Então, houve uma modalidade. O que aconteceu? Aí eu lembro, a esquerda brasileira tem 3 problemas mecânicos. Primeiro, não sabe fazer a diferença entre prego e parafuso. Então, toda a esquerda brasileira está fazendo a diferença entre prego e parafuso. Na hora de bater, ela fica torcendo, na hora de torcer, ela bate. Então, 35 eu naquele armado tinha apoio popular. Não é? Partir com o prego na hora de torcer. Em 64, você tinha que dar pancada para a pessoa que está torcendo. Então, não está fazendo a diferença entre prego e parafuso. É uma questão mecânica. Foi o mecânico que escreveu aqui no isoleiro. Passa-se o momento do golpe. Aí é a porrada geral e a reestruturação. O movimento estudantil só vai aparecer em 68 como resultado de todo o trabalho da organização. Aí o movimento estudantil está mais ou menos articulado em 78. Aí houve até inclusive nesse momento que o movimento estudantil saía no guarda da Constituição Brasileira para jogar bem, os troféus colocados. Isso é lugar histórico como lá na política. A nossa política é um movimento estudantil. Na época, eu falei dele, rapaz, o mais leve foi o primeiro. É mais difícil organizar os trabalhadores, o trabalhador, o campeonato, que isso mexe com a produção, com uma representação maior. Então é normal que o setor da agricultura seja feito primeiro. Significa que você é vanguarda do ponto de vista de movimentação de massa. Estou falando do que eu já na época. Então a gente tem em 68. No meu entender, em 61, desligou da resistência armada em 68, fui um dos arqueólogos defensores da preparação armada, contra o golpe, antes do golpe, filiei ao núcleo comunista, que já antes trabalhando com os 3 congressos do PCB, a gente defendia a preparação contra o golpe, porque o golpe viria. Defendia, deixa eu preparar porque ele vem. Com anos, sem anos, durante o próximo ano, a gente tem que ter esquema com o termo 35. Quando eu entreguei agora na prisão a primeira vez, ele dizia, em 65 a gente tinha arma e não tinha massa. Em 64 tinha massa e não tinha arma. Era a lamentação de Gregório. Que não é a mesma igual da Moldova. Foi uma leitura na linha do velho reformismo tradicional da conservadora. Para mim, estava Paulo Constante, que é um historiador conservador. E lamento que só tem isso que é sobre a história de Pernambuco. Fica com uma obra de verdade, que é a única obra de fôlego que o livro da Ilha Maior foi escrever. E tem outro. Então, tudo que faltava dentro disso vai com verdade. Né? Então, a gente começa o seguinte. Começa a 68. Uma música que a gente pula primeiro. Certo? Agora, chegada, no caso brasileiro, a gente vamos agora para a situação internacional. Certo? A gente não pode entender 68 para a situação internacional. Você tem havido no mundo, você tem o fenômeno da Guerra Fria, tem o governo Kennedy e tem a Revolução Cubana na América Latina. A Revolução Cubana chegou todo o poderio militar de um governo republicano. A guerrilha curta de 2 anos. Não guerrilha longa, prolongada. Guerrilha curta. E se dá como essa coisa de reformas sociais que eram reclamadas na América Latina, toda a reforma agrária, a reforma de ensino, medicina gratuita, etc. Então, coisas internacionais, certo? Kennedy teve 2 intervenções, os 2 embaixo em Cuba, não deu certo. Teve a crise das ogivas atômicas, e quem deixou fora as ogivas atômicas dentro de Cuba. Há uma crise quase na guerra mundial. A negociação que resultou foi o seguinte: as ogivas são retiradas dos americanos, que não invadem mais diretamente. Então, aí eles decretam o movimento de novo de Cuba. Então, Cuba passou a ser um mau exemplo para a América Latina. E qual a política desencadeada por Kennedy? Golpe e intervenções. Então, eles sentiram que os exércitos nacionais não estavam habilitados para o movimento guerrilha para uma organização do movimento popular. Então, parte da política de golpe e intervenção na América Latina, todo mundo só na América Latina. Então, a política de golpe no Brasil não foi desarticulada nem estratégia. Havia a tendência golpista natural da direita brasileira, que se articulou como estratégia internacional do imperialismo norte-americano. Casamento perfeito. Como houve depois do Getúlio Vargas, já estuprado, por causa da política econômica do Getúlio Vargas. Ele foi golpeado atendendo ao interesse dos Estados Unidos.
Guatemala é embaixador americano. Então aqui é a apuração que a apuração voltou internacional. Paralelamente, guerra do Vietnã, começada por Kennedy, guerra do Vietnã. Invasão do Vietnã. Golpe de Estado da América Latina toda, na Grécia também, em outros países. Tudo com a coisa americana. Você tem esse contexto. Você tem a ditadura de Franco, de Salazar, você tem as colônias africanas, né? Então a gente não estava na época contra a ditadura, tinha reivindicações propriamente estudantis, que era contra a coisa de ninguém, porque a sociedade aqui, né? Era por mais vaga, era coisa da reivindicação dos espíritos, dos excedentes, era que mobilizava a massa estudantil, era a questão dos excedentes, era o mais vago. E aí eu propus na Cruzeiro. Agora, havia reivindicações da massa estudantil para levantar por essa liderança e mobilizava essa massa. E tem reivindicações democráticas também. A própria reestruturação das unidades estudantis que eram proibidas legalmente para a UNE, a UNE, todas as unidades proibidas de um movimento de reestruturação das universidades. Então, agora, houve em 1966, Fidel Castro tenta disseminar a estratégia cubana na América Latina toda. Então, existe a reunião da ONU, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, em 1966. Então, pregou a luta armada como estratégia geral da América Latina, do mundo todo. Tinha a ONU, que era a América Latina, tinha a OSPA, que era dos países, em 3 entidades, tipo ONU, pegando. E a reunião da África Ocidental, de Havana, criou uma organização específica na América Latina e mais 2 também nos outros continentes. Então, isso criou um pouco de referência, estratégia. Nesse mesmo momento, o governo intelectual saiu de Restrebrei, Revolução da Revolução, questionando toda a estrutura dos PCI, colocando a luta armada e mitificando o modelo cubano. O modelo cubano é visto como uma coisa mágica. 2 homens com 2 apóstolos, sai lá e tal, ela foi mitificada, simplificada. Eu me lembro que na época, eu que defendi a luta armada, disse que eu tinha uma formação leninista muito grande, eu fiz um poema gozando com o movimento do Heidelberg. Que era o seguinte, eu dizia, o campo proletarista burguês, da cidade com a roupa revolucionária, aquela coisa de enaltecimento do campo, coisa meio bucólica, como os populistas russos do campo, né? Que ainda hoje tem gente que está reproduzindo, que agora no Brasil, o pessoal que tem a visão da agricultura natural, tudo bem, isso aqui faz bem. Você não vai voltar a voltar a história, né? Tem gente que está pensando que a gente vai voltar para trás. Livros bem mencionados, ONGs, pequenininho, gente que é contra estrangeiros, só a favor de estrangeiros, agora tem um equilíbrio. Só a favor de DNA. Está menino, está pastilha, nasceu um menino que é menino subindo. Então, veja bem, por toda essa situação, a Isabel não é possível. O negócio é o seguinte, é fazer um grupo armado e vamos para a armada. Esse negócio de partido político não tem nada a ver. Eu era do PCDE, a gente tinha formação, o PCDE tentou um equilíbrio entre o militarismo e o movimento de massa. Surgiram os grupos militares, mais velhos que estavam fazendo a oposição interna ao PCB. Dentro do Comitê Central do PCB, ele era do comitê, ganhou a Conferência Estadual de São Paulo, que era o partido mais forte, na iniciação operária, o mais forte. A revolução política era no sentido de criar um partido comunista, mas tivesse armada, avançada, etc. Mas ele, de repente, a comunidade está Cuba, vai para Cuba e de lá veio uma declaração que a guerra do povo mas tirou todo o pessoal ao qual estava ligado. Tirou porque a população brasileira se cria. Então, todos aqueles operários de São Paulo, que não têm um partidão, queriam continuar o trabalho revolucionário, mas como militante do movimento de massa, ficar no ar. Mas ele era marcado no ponto que vai ter um assalto amanhã. Quem foi na verdade, quem não foi, esse negócio de trabalho de massa, que pega a partidão. É grupo armado e acabou. Foi assim. Foi assim. Então, ela antes de fazer a luta armada, o modelo de Debrecht pegou, mas ele foi um dirigente que aceitou o termo terrorista, que a gente recusava, mas ele dizendo que terrorismo seria a terrorista revolucionária democrática, que acabou de pronto, assumiu assim um negócio meio esquisito. Então, tinha os agrupamentos militares, Lamarca, Guerra Marighella, que aceitou a questão do exército, o grupo armado, o exército,
política de depois. Lá na primeira ministra da natureza mesmo, tinha relações de comunidade e tinha o PCB que tentou. A gente mantém o partido fazendo o que é tradicional e mantém o mundo militar, o comando militar para fazer as armadas. Então era chamado de foquista pelo PCB, que ele disse que era foquista, e era chamado de registro reformista pelo pessoal do julgamento. Isso é da referência. O negócio é ser tudo militarizado. E o PCB achava que era certinho. Porque nós conseguimos fazer essa forma de mais importante. Nós somos maravilhosos. Nos vimos do leninismo com essa coisa nova. Eu achava que estava por aí. Depois tem problemas mais militaristas também. Porque o que pregou no muro, enquanto você foi o movimento antes do artigo, o que acontecia? A esquerda tinha um movimento de massa em abolição. Aí tinha mais de recrutamento. Recrutaram militantes. Tem mais liberdade do país, até embora golpe tinha. Quando veio o artigo, a pena de morte e a sucessão de repressão pesada, o esquema de doutorado, de informantes, a expulsão da decreto 477, fechou tudo. Qual era a base do movimento de massa para fazer recrutamento? Não tinha. Então, o que acontecia nas denominações de esquerda? Antigamente, você tinha um militante profissionalizado na clandestinidade e tinha 10 simpatizantes. O terror, a expressão da sua política, chegou a um ponto que você tinha um simpatizante sustentando 3 profissionalizados. Como é a situação mesmo. Então você faz a falta da banca, como é a folha de serviço já. Certo? Então você, muito claro, não é escrito, agora é tranquilo, por dia. Então você começa a fazer ações armadas com o objetivo de sobrevivência, de manter a máquina da cidade funcionando. Então, a luta política, aquela vontade estudantil se afasta da sua base de representação, certo? E essa moçada toda que ficou na clandestinidade, tudo vai fortalecer a ação clandestina. No momento que não há uma convergência de movimentos operários de camponeses, as duas vezes que eu acho que foram também detonados, certo? Então, esse elemento central tem que ser revisto. No meu entender, é uma situação polêmica que o meu amigo Zé de Paulo da Maxwell mandou um comunicado para mim, para isso uma classe operária. Porque eu acho hoje em dia que nós deveríamos ter feito resistência armada no momento do golpe. E depois foi dois políticos, foi efeito retardado. A minha posição hoje é essa. Agora, não significa que nós não tivéssemos esquemas armados, porque nós estávamos durante a ditadura. Tínhamos que ter esquemas paramilitares para funcionar. Porque para fazer o fichamento, a gente tinha que ir com globo, puxar para frio, com esquema pesado, porque se fosse pegado era para cá. Então você tem esquema paramilitar de funcionamento de organização clandestina durante a ditadura é uma coisa. Achar que essas ações são luta armada de incorporação da população é outra coisa. São coisas completamente distintas. Então eu acho que houve esse equívoco, ou a influência do Lula simplificada em outros ciganos, chega a um determinado momento que Guevara e Fidel cede ao modelo Moscou do governo e não faz mais uma defesa nenhuma, simplesmente ele desafiou até vocês aguentam uma análise do seu caso. Reflexivo. Nós temos essa posição da comunidade que não tem nada nenhum. Vamos dando, então o que acontece? Da mesma forma que em uma determinada época, os interesses do aparelho do Estado, Moscou, os interesses nacionais da Rússia, da União Soviética, começavam a determinar a política interna dos partidos comunistas. Também houve isso na América Latina. Interesse de Estado no governo cubano, do Estado cubano, seja o modo da articulação, o poder de Estado de um partido do poder, influenciando a estratégia regional. Isso houve. Esse é um problema que a gente tem que ter visto. A política da internacional, o comitê determinando elementos de política inteira, a volta à Revolução de 35, são coisas determinadas de fora, articuladas de fora. Né? Então, vamos ver essa coisa. Esse caso cubano ainda não foi bem analisado. Precisa ser analisado. Esse aqui está mais para analisar tudo. Eu acho que tem que analisar tudo. Eu queria só chamar a atenção para outro aspecto. Era essa coisa da comparação da geração 68, os heróis os perfeitos, e a geração agora está dessa outra. Não vale nada, é completamente politizado. Então, primeiro a gente tem que ver, rapaz.